Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote: não esconda a sua fé. É a palavra de hoje. Você que me acompanha do outro lado, através da internet, seja muito bem-vindo, abençoado irmão. Anote também no seu bloquinho, no seu caderninho de anotações: não esconda a sua fé. Eu recebo, em um nome do Senhor Jesus, vocês que estão aqui e você do outro lado, sem medo de assumir a graça de Deus em sua vida, o Evangelho. Eu declaro e recebo, você, meu amado irmão, todos vocês, sem medo de assumir a fé em sua vida. Deus em sua vida. Sem medo de assumir que você vem aqui. Tem muitas pessoas que têm medo de assumir o cristianismo na sua vida, a fé em sua vida. Até mesmo pessoas em nosso meio. Porque se Deus está trazendo essa palavra hoje, usando a minha vida, é porque tem pessoas aqui que precisam dela, que precisam se posicionar, que precisam assumir Deus em sua vida, o Evangelho, o cristianismo, sem medo. Já há alguns dias, eu venho meditando sobre isso. Deus, Ele vem falando ao meu coração. E eu não sei se você percebeu, nas reuniões anteriores, Deus tem trazido um pouquinho desse assunto. Um exemplo bom a se pensar é o caso de Daniel. Ele não escondeu a sua fé. Ele estava diante do perigo de morte. Foi lançado na cova dos leões, mas não negou a sua fé, não negou o seu Deus. Ele não escondeu a sua fé. Ele permaneceu com as suas honras devidas ao Senhor, como ele sempre fazia, mesmo diante da ameaça na sua época, que era justamente adorar o homem e não a Deus, mas ele permaneceu sendo servo de quem? De Deus. Então, já há alguns dias Deus vem falando sobre isso, que não devemos negar, que não devemos esconder a nossa fé, o propósito para o qual eu saí de casa hoje. Nós não devemos esconder das pessoas, da nossa família, que a gente vem aqui, que somos adoradores, que servimos e amamos a Deus. Meu irmão, você que está do outro lado, você que está aqui, não negue a fé, não negue o Senhor teu Deus, de falar dele para as pessoas, por causa de ninguém. Ah, pastor, mas Deus entende, né? Deus não aceita isso não. Um exemplo disto é a vida de Nicodemos, que foi ao encontro do Senhor Jesus na calada da noite, com a sua fé escondida. E o que fez o Senhor Jesus? O exortou: você precisa nascer de novo. Se a palavra que sai da minha boca, que vem do meu Pai, te faz bem, você tem que assumir ela na sua vida. Sem medo da liderança religiosa da época. Eu me faço entender, meus irmãos? Olha que exortação importante da parte do Senhor Jesus em Lucas, falando a esse respeito. Lucas capítulo 12, a partir do verso 8. Lucas 12, 8. Você que está me acompanhando através da internet, tome nota. Lucas capítulo 12, a partir do verso 8. Aqui nós temos uma palavra que exorta todo aquele que tem escondido a sua fé, que tem negado Deus, para não ser perseguido, para não ser rejeitado, para não contrariar fulano A ou B, para não chatear. Aqui o Senhor Jesus exorta a todos nós, em especial a essas pessoas que se escondem,
a não viver mais desse jeito, a ter uma posição firme diante do reino de Deus. Olha só como começa aqui a coisa. Lucas 12:8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, Jesus, o confessará diante dos anjos de quem? De Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O que é você confessar, meu irmão? É você assumir esse evangelho na sua vida, falar dele sem medo, para todas as pessoas que Deus colocar diante de você. Olha, meu irmão, olha, filho, mãe, pai, marido, vocês são abençoados, sem precisar sacrificar. Não se mistura o nome de Deus com objetos, com campanhas, com correntes, não. Isso é coisa do homem. Satanás está destruído, está morto. Nós somos salvos. Mas se eu falar isso, pastor, vão dizer que absurdo. Vão falar que igreja é essa. As pessoas vão se afastar de mim, vão me perseguir, pastor. Deixa falar. Deixa perseguir. O que importa é que está escrito que você é um abençoado, que o mal está destruído e que você é um salvo pelo esforço de Cristo. O que importa é você ser firme no conhecimento de Deus. O que importa é você agradar a Deus e não a homens. Vão me perseguir, pastor, e ainda vão dizer que igreja é essa. Deixa falar. Não é a igreja que está dizendo isso. As quatro paredes. É a palavra de Deus. Amém. Que afirma em Hebreus 2,14 que Satanás foi destruído pelo sacrifício de Cristo. E muitas coisas mais que temos aprendido aqui. Quando você for questionado, perseguido, afrontado por alguém, seja firme em confessar o seu amor a Deus, a sua perseverança, a palavra dele, o quanto essa graça é importante na sua vida, abençoado. O apóstolo Paulo diz, em Hebreus 2, é o capítulo, verso 1, coloca aqui no telão, olha só. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que depois eu esconda a minha fé? Não, para que delas jamais nos desviemos. Então essa história, Deus entende, Deus não aceita não, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus quer da nossa parte coragem, atitude, que nós venhamos assumir a sua palavra, aonde quer que estejamos, sem medo. A questão, pastor, é que eu não quero contrariar o fulano, eu não quero que as pessoas se afastem de mim no trabalho, vão zombar, vão falar, deixa zombar, deixa falar. Como que você quer, eu faço essa pergunta, como que você quer que alguém respeite a sua fé, se você mesmo não respeita a sua fé? Como que você quer que alguém da sua família se converta, os teus filhos, por exemplo, teu marido, se você mesmo não valoriza a perseverança, se você mesmo não é firme? Fica aí a pergunta. Como você quer que alguém respeite a sua fé, se você mesmo não respeita? Se você mesmo não é perseverante? Se você mesmo não é um convertido? Se você não assume? Você tem medo de sofrer perseguição em casa? A palavra nos ensina, acabamos de ler aqui agora em Lucas, que nós temos que confessar, não é negar. Se você nega, você será negado diante dos anjos de Deus. É por isso que tem muita gente aí que está com a vida toda bagunçada. São pessoas que não têm paz dentro de casa, não têm respeito, não têm amor, não têm harmonia. São pessoas sempre doentes. É sempre um problema, e nunca que se resolve. Falta comunhão,
falta falar com Deus, falta compromisso. Porque nós temos um Deus aqui que promete resolver causas impossíveis. Ele diz: eu sou fiel, eu cumpro tudo aquilo que eu digo, que eu falo. Então, a falha não está em Deus. Ensina as pessoas a assumirem a sua fé. Tem muitas pessoas que escondem a sua fé, meu irmão. Caso contrário, Jesus não falaria sobre isso. Se o Senhor Jesus está falando isso, e muitas outras narrativas que vamos ler, é porque isso existe. Existem pessoas que negam, pessoas que se escondem. Será? Uma outra pergunta eu faço para você. Você que tem medo de assumir a graça de Deus na sua vida, até mesmo de assumir que você congrega aqui. Você que tem medo de chatear a esposa, o marido, o filho, eu te faço uma outra pergunta. Será que você quer realmente esse evangelho para a sua vida? Porque se você quer, se essa palavra te alimenta, meu irmão, se realmente você tem sede de Deus, você vai ter que ser firme. Amém. Você vai ter que ser perseverante às verdades ouvidas. Você vai ter que ser firme à fé, ao evangelho. Você vai ter que assumir a fé em sua vida. E se Deus é por você, como ele diz, você não deve temer o homem. Coloca aqui no telão, Salmo 118, a partir do verso 6, para remir o tempo. Deus é por você, não tema o homem, o Senhor está comigo. Davi tinha essa segurança, recebo você tendo também. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprindo o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Está aí. O verso fala por si só. Em quem devemos confiar? Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? É Deus. Como é difícil para algumas pessoas entender isso, viver isso, meu Deus do céu. Eu recebo você sendo forte e corajoso, em nome de Jesus. Você assumindo o evangelho. Pastor, no fundo do meu coração, eu amo essa palavra, eu quero ela para a minha vida, porque aqui eu me sinto bem. As outras igrejas que eu fiz parte, pastor, elas só me causaram sofrimento. Se o que eu ministro aqui te faz tão bem, então assuma a fé em sua vida. Você esposa, você mãe, você marido, você filho, assuma, sem medo de ser feliz. Se lance em Deus abençoado, em nome de Jesus. Se agarre nessa palavra do Salmo 118, do verso 6 ao 8. É uma promessa que se cumpre. Eu creio nessa palavra. Eu creio no que eu estou lendo. Uma outra coisa, não negocie a sua fé. Repito, não negocie a sua fé. Como por exemplo, olha fulano, eu vou parar nisso e naquilo, nas coisas que eu estou fazendo para Deus, eu vou parar. Tá bom para você? Tá bom. E vou fazer mais, eu vou me afastar. Vou até dar um tempo, não vou nem congregar mais. Tá bom para você também? Ah, agora sim, agora tá bom. Ah, agora eu gostei. Você vai se afastar, tá ótimo. Não negocie a sua fé. Olha o alerta que vem de Deus na sua palavra. Ouça o que o Espírito de Deus está falando para você, meu irmão. Não negocie a sua fé para agradar a homens, porque aí você estará deixando de ser servo de Deus. Olha o que diz o livro de João, capítulo 12, a partir do verso 43. João 12, 43. E começa assim, ó. João, livro histórico, anote aí.
Você que está nos acompanhando através da internet, capítulo 12, a partir do verso 42. Vamos ler também o verso 42. Olha só. Jesus aqui falando. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, nas palavras do Senhor Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem o quê? Expulsos da sinagoga. Vai vendo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de quem? De Deus. Ou seja, muitos creram no ensino de Jesus, mas muitos tiveram medo de assumir a fé, por medo dos líderes religiosos da época. Eles preferiram ficar com a aprovação do homem, com a palavra do homem, do que com a palavra de Deus. Então veja que é bíblico o assunto de hoje, o tema que Deus está ministrando para as nossas vidas. Assim fazem algumas pessoas. Eu não vou contrariar essa pessoa, eu não vou aborrecer o fulano, eu não vou chatear o meu familiar, por causa da igreja, por causa da palavra, por causa disso, por causa daquilo. Eu não quero perder o que eu tenho com esse fulano. Eu não quero perder. Eu não quero perder. E o que diz também a palavra de Deus em Atos? Vamos a Atos 5, a partir do verso 29. Assim diz Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Por que Pedro falou assim? Porque as autoridades da época não queriam que eles pregassem a quem? A Jesus. Tanto é que no verso 28 diz: olha, é importante que vocês não ensinem a respeito desse Jesus aí. E Pedro negociou a fé? Não, ele não negociou. Ele falou: importa para mim agradar a Deus, do que? A homens. A quem você obedece, meu irmão? A Deus ou a homens? Fica a pergunta. Já adentrou muita gente aqui falando que é a Deus. E cadê essa pessoa agora? Cadê você, meu irmão? Você que falou que eu amo a Deus, esse evangelho é tudo na minha vida, jamais eu vou negá-lo. Cadê você? Palavra importante de hoje, né? Para a gente refletir e pensar. Deus é coisa séria. Servir a Deus, as coisas de Deus, existe uma ordem, é tudo organizado. Não é nada bagunçado, não. Não é nada de qualquer jeito, não. Tem pessoas que só levam a sério as coisas no trabalho. O entrar para bater o cartão, o sair, o serviço que faz lá dentro, não é verdade? Lá você procura ser zeloso. E as coisas de Deus? Temos que ser muito mais, porque é Ele que abre portas. Ele que nos dá saúde para estar de pé. Ele que nos dá o fôlego de vida. Ele merece o melhor. Ele merece a nossa vida como oferta no altar da sua graça. A nossa vida como oferta. Tem muitos corações, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta dele aos Tessalonicenses, que esse coração vai ser provado. As muitas pessoas que falam: eu te amo, Senhor, eu amo essa graça, daqui ninguém me tira, não, jamais eu vou desistir dessa graça, mesmo que meu marido não queira, mesmo que meu filho não aceite, mesmo que o fulano lá, mesmo que a pessoa no meu trabalho me persiga, jamais eu vou deixar a fé. Será? Fica a pergunta. Eu só sei de uma coisa, eu estou aqui e recebo você firme em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2,
verso 3 e 4. Coloca aqui no telão. Acompanhe comigo aqui, para remir o tempo. Acompanhe aqui no telão. Anote no caderno. Eu recebo você tendo consideração a palavra que Deus está te dando hoje. Que não é minha, é de Deus. Pois a nossa exortação não procede de engano. A palavra que você está recebendo hoje não é algo inventado por mim, não vem de mim. Nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a quem? A homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Está vendo? Muitos terão seu coração provado naquilo que sai da boca, Dona Divina. Eu amo aquela igreja, eu amo aquela graça, eu amo. Ama mesmo? Então Deus vai permitir situações no caminho para provar o seu amor. Se você vai esconder a sua fé, como Nicodemos, ou se você vai assumir o reino de Deus na sua vida. Eu recebo você assumindo, você se posicionando. Você veio da onde? Acabei de vir da igreja. É lá que eu estava. Então quer dizer que você vai continuar naquela palavra, com tanta igreja aqui perto de casa? Exatamente. Vou continuar no evangelho que eu estou recebendo lá. O evangelho da graça de Deus. Sem retroceder. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E o Senhor Jesus falou que é importante que eu não negue o seu nome. E eu não quero negar o nome do meu Senhor. Então quer dizer que você vai continuar confessando, sim, como Daniel, que continuou orando ao Senhor, mesmo a sua vida sofrendo ameaça de morte. Eu vou continuar orando e confessando o nome do meu Deus. É a coisa mais linda a gente ver depois a resposta de Deus na vida de Daniel. Ele foi firme, foi jogado na cova dos leões e Deus enviou o anjo. Está vendo como Deus honra todo aquele que tem uma aliança com Ele, uma firmeza nas verdades ouvidas? Ele não desampara abençoado. Na dor, no sofrimento, na perseguição, Ele honra você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que palavra abençoada, eu considero ela em minha vida e recebo você também. Vamos a mais uma evidência. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Antes da gente ler, eu quero contextualizar para todos vocês. Aqui o apóstolo Pedro, amando de Deus, traz uma palavra para orientar os cristãos, e a você também, a não esmurecer. Os cristãos que passam por perseguição, humilhação, maltratos, pessoas que zombam da sua fé, aquele filho, aquele marido, já vai para a sua igrejinha, leva a cama, leva o colchão, já vai dar dinheiro para o ladrão. Eu só queria que você me dissesse, você que me chama de ladrão, você marido, o que foi que eu roubei de você? Porque isso é uma acusação que você está fazendo. Eu quero que você me prove o que foi que eu roubei seu. E se eu roubei algo seu, por que você não foi na delegacia mais próxima prestar queixa? Porque se eu sou um ladrão e você foi roubado, ou alguém da sua família foi roubado por mim, você tem que dar queixa na primeira delegacia perto da sua casa. Ou será que você está mentindo e eu estou com a verdade? Por isso que você não fez isso até agora. Então existem aqueles que falam mentiras. Existem aqueles que perseguem, que zombam da nossa fé. Então aqui tem uma palavra de consolo. Aqui tem uma palavra que diz que bem-aventurados sois. E começa assim. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13.
Ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou seja, por causa de Deus, por causa da palavra, por causa da fé que você assumiu, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, não tenha medo de assumir a sua fé, não esconda a sua fé. Portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis o quê? Alarmados. Bem-aventurado é você, abençoado. Vou ler uma vez mais. Isso merece bis. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis o quê? Alarmados, com medo. Ai, meu Deus do céu. Não fala para ninguém que eu vou para a igreja. Ó, fala baixo, senão ele acorda. Turum, 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 turum. E a pessoa sai, mas está pisando em ovo. Mas está pisando em ovo. Essa é uma palavra para que você, meu irmão, não esconda a sua fé. Se por causa do Evangelho, da graça, da palavra que Deus te dá aqui, você está sendo perseguido, estão zombando de você, humilhando você, se considere um bem-aventurado. Se considere um bem-aventurado. Se você sofre injustiça, irmão, você que me ouve agora, por servir e amar a Deus, pastor, eu sou uma pessoa muito dedicada às coisas do meu Senhor, e eu tenho sido uma pessoa muito injustiçada, uma pessoa muito perseguida. Bem-aventurado o que sois, pela causa de Cristo. O Senhor Jesus sofreu, e sofreu muito, praticando o mal ou o bem? O bem. Por estar praticando o bem, o Senhor Jesus foi perseguido, sofreu perseguição, humilhação, ouviu palavras de ofensa, foi chamado de Beelzebul, né? Chefe dos demônios, né? Só pode ser chefe dos demônios, está expulsando eles. Os demônios lhe obedecem, deve ser o chefe dos capeta. Então, Jesus também ouviu muita coisa. Você também vai ouvir muita coisa. Mas não deixa isso entrar no seu coração, meu amado. Se mantenha nas suas honras devidas ao Senhor. Bem-aventurado o quê? Sois. Você está sendo perseguido, mas não é por uma situação de carne, é pela causa de Cristo. Ele foi perseguido, Jesus, espancado para negar a Deus, mas foi fiel a esse Deus até a morte, morte de cruz, e não negou. Deus o honrou. A honra do Senhor também está sobre a nossa vida. Deus honrou o Senhor Jesus. Ele não negou a Deus. E foi honrado. Creia também na honra do Senhor na sua vida. Deus é tão maravilhoso. Uma prova que Deus te ama é que Ele está usando a minha vida para te dar essa palavra. Você que está me ouvindo também. Você que tem passado por isso, perseguição. Você que tem tido a sua fé zombada no trabalho ou dentro de casa. Tem pessoas que zombam da minha fé, pastor. Bem-aventurados sois. Não é por uma situação de carne que você está sendo perseguido. É pela causa de Cristo. Bem-aventurados sois. Não é que a gente se alegra no sofrimento. Ah, como eu sou feliz por sofrer. Não. Mas se servindo a Deus, eu tenho que passar às vezes por isso, louvado seja. Ele é comigo. Ele não desampara o justo. Eu estou servindo a Deus. Então isso é que importa. Essas pessoas que nos perseguem e que tentam impedir da pessoa viver a fé, porque tem aqueles que nem entram no reino de Deus e nem deixa quem quer entrar. Tem maridos que não entram no reino de Deus
e também não quer que os filhos entrem, a esposa entre, o sogro entre, a sogra entre, a avó, o avô, não quer que ninguém entre. Detalhe, os mesmos problemas que nós enfrentamos, os filhos também vão enfrentar. Assim como a gente precisa de Deus no nosso dia a dia, esses filhos teus também vão precisar. Porque assim como nós enfrentamos lutas, complicações, momento de tristeza, desânimo, perseguição, o dia mau, os filhos também. E a gente precisa oferecer Jesus para os nossos filhos. Tem muita mãe, muito pai pensando que uma rodada de pizza resolve a coisa. Ah, minha filha está depressiva, está triste, está com complexo, não gosta do cabelo, não gosta do pé, não gosta da mão, não gosta disso, não gosta daquilo. Uma rodada de pizza resolve. Aí todo mundo se alegra. Ah, vamos comer. Mas depois volta tudo de novo. Tristeza, dor, depressão, solidão, problemas que nós também enfrentamos e os nossos filhos estão sujeitos a enfrentar, isso só se resolve com Deus. Do mesmo jeito que na nossa vida, eu recebo você levando, você oferecendo Jesus na sua casa, os seus filhos também, em nome de Jesus. Prosseguindo aqui com a leitura, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, vamos agora ao verso 15, uma vez mais o verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há entre vós. Confesse Deus, como Jesus falou, e você será confessado diante dos anjos de quem? De Deus. Não tenha vergonha do seu Deus, nem do Evangelho. Fale do ensinamento que você aprende aqui, para todo aquele que Deus vai colocar diante de você. Amém? Verso 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em quem? Em Cristo. Aqueles que nos perseguem e que tentam defamar o nosso procedimento, a nossa vida de servo, essas pessoas aqui serão o quê? Envergonhadas. Seguindo, verso 17, grife. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Se você está sofrendo perseguição com alguém, se você não pode nem falar de Deus, nem ouvir uma mensagem da sua igreja, se você não pode ter uma Bíblia dentro de casa, dona Divina, se você não pode falar de Deus para ninguém, você não pode nem orar, se você está passando por essa provação, pela causa de Cristo, bem-aventurados sois. Se você dentro da sua própria casa não pode nem orar, porque aquele familiar não quer, se você não pode nem ouvir a mensagem da igreja, porque senão ele ameaça quebrar o aparelho de som, se você colocar a mensagem desse pastor, eu quebro, hein? Eu já estou socando aqui a parede, já estou socando aqui tudo, eu vou socar também esse aparelho, eu vou quebrar. Se alguém está ameaçando, bem-aventurados sois. Vai haver provisão de Deus nisso tudo. Essa provação, essa perseguição, ela não é para uma vida toda, não é algo definitivo, isso vai ter um fim. Em nome do Senhor Jesus, vai ter um fim. Ah, vai. Então, é melhor sofrer pela causa de Cristo, por não negá-lo, do que por uma situação de carne, do que ser perseguido e esconder a sua fé. Diz aqui a palavra de Deus. Se você tiver que passar por algo, praticando bem, bem-aventurados sois.
Ainda bem que não é por estar praticando o mal. Pedro aqui, trazendo a orientação para o corpo de Cristo. Eu me faço entender? Mesmo que alguém diga para você, esse pastor fez uma lavagem na sua cabeça, porque tem tanta igreja aqui, por que tem que ir lá? Só pode ter feito uma lavagem na sua cabeça. O que importa é que você sabe que isso não aconteceu. Apocalipse, e aqui terminamos, capítulo 3, a partir do verso 7. E começa assim, Apocalipse 3, é o capítulo, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém o quê? Abrirá. Ou seja, eu, Deus, tenho todo poder. Deus aqui falando dele mesmo, eu sou o chefe do mundo, eu sou o todo-poderoso, não há ninguém que possa resistir ao meu poder. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta o quê? Aberta, ao qual ninguém pode o quê? Fechar. Não há ninguém que possa nos deter. Diga eu recebo. Não tenha medo de nada, diga eu recebo essa palavra. Sabe que porta é essa que está aberta e ninguém pode fechar? É a porta do conhecimento. É a porta das coisas do alto que Paulo diz que nós temos que estar pensando. Quando a gente vem para a graça de Deus, até a forma da gente pensar tem que mudar. E Paulo ensina, olha, uma vez aqui congregando, vocês agora têm que pensar nas coisas do alto. Então, até a forma da gente pensar tem que mudar. Aquele pensamento rasteiro, magoado, religioso, aquele ensinamento que o homem religioso mistura o nome de Deus com objetos, com um monte de coisas, isso tem que mudar, e você passar a pensar nas coisas do alto, nas coisas divinas. Essa porta, ninguém pode fechar, que é a porta do conhecimento, a sabedoria que Deus te deu, ninguém pode tirar de nós. Abençoado esse conhecimento de graça, ninguém pode tirar de você, porque foi uma porta que Deus abriu, foi vontade de Deus te dar compreensão do Evangelho, foi Ele que quis, Ele te escolheu para esse entendimento, não foi ninguém, foi a vontade do próprio Deus na sua soberania. Louvado seja, louvado seja. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aqui não negamos, aqui não negamos. Deus reconhece nessa igreja esse zelo. Vocês não esconderam a fé, vocês não negaram o nome de Deus, vocês se posicionaram, mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade. Eu sei que vocês têm pouca força, para que você entenda, olhe para mim, nós aqui não somos como essas igrejas, as catedrais, com as suas campanhas, e que por conta disso atrai multidão, né? As suas campanhas, a sua distribuição de óleo, água benta, água consagrada, isso atrai muita gente. Então, nesse sentido, nós temos pouca força. Mas, segundo a palavra de Deus, são lugares que têm a força do homem, o braço da carne. Com a gente está o conhecimento, está o Evangelho, está o nosso Deus, que guerreia as nossas guerras. É isso que importa, abençoado. Não é a quantidade, mas sim a qualidade que a gente está recebendo aqui. E Deus também tem reconhecido aqui a nossa perseverança. E uma prova disto é a palavra que Ele está dando hoje para mim e para você. Eu reconheço, eu me alegro com vocês. Vocês também não negam a fé. Graças a Deus.
e me declaro firme até o fim. E que fim é esse, pastor? O dia que Deus vai recolher meu espírito, a carne volta ao pó e o espírito volta para Deus quem o deu. Esse é o fim. E recebo vivendo muito, vivendo bastante. É o fim da vida carne. Mas em espírito a gente tem vida o quê? Eterna. Vida eterna em nome de Jesus. Seguindo mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho aqui. Verso 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que a si mesmos se declaram judeus, traduzindo para o nosso tempo, esses que se dizem cristãos e não são, aqui se refere no começo do verso aos falsos mestres, aos falsos representantes de Deus, a esses lugares que falam mais do diabo do que de Deus, esses lugares que têm mais o dedo do homem do que das coisas de Deus. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, sinagoga da carne, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Deus te ama, abençoado. Essas pessoas vão ver o quanto Deus é com você. Principalmente aquela pessoa que chega para você e diz: cadê teu Deus? Tem sempre essa pessoa no nosso caminho, né? Quando não é a vizinha, é o familiar. Quando não é dentro de casa, é no trabalho. Escuta aqui, está acontecendo tanta coisa na tua vida e eu também não vi nem isso e nem aquilo acontecer. Outra coisa, você até agora não casou. E tem mais, até agora você não teve o teu primeiro filho. E até agora isso e aquilo não aconteceu. Cadê a construção da tua casa? Cadê a casa própria? Cadê o carro? Cadê teu Deus? Aqui está a resposta do Senhor. Todos verão que Deus te ama, que Ele é com você, porque a palavra diz que na soberania do nosso Deus há tempo para tudo. E tudo que nós precisamos, por estarmos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, por estarmos buscando esse reino, todas as demais coisas que muitos ficam afrontando e questionando, cadê teu Deus? Nos será acrescentado. Louve ao Senhor. Receba. Todos vão conhecer que Deus te ama. Deus não desistiu de te amar. Não desistiu. Ele te ama para sempre. Procure acertar na sua vida esse ponto que Deus nos exorta hoje. Você que me ouve, procure acertar isso na sua vida, que é assumir a sua fé, não ter vergonha de Deus, nem do Evangelho, e não ter medo de ninguém, não ter medo de perseguição de ninguém. Conserte isso na sua vida. Vamos a mais um verso, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, está vendo? Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, e está guardando, hein? Com essa pandemia que está lá fora, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muita coisa está acontecendo aí para provar o coração de muitos, a fé de muitos, se vai retroceder ou se vai permanecer com as suas honras devidas a quem? Ao Senhor. Então, você que tem se mantido guardando a palavra, Deus vai te guardar diante das provações que estão aí sobre a terra. Amém? E o verso 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens. Esse tesouro que você está recebendo agora, que é o teu reinar em vida, para que ninguém tome a tua o quê? Coroa. Não deixa ninguém tirar teu reinado não, abençoado. A tua paz, a alegria que essa palavra te dá, a semente que Deus colocou aí dentro. Não deixa nenhum pedaço de carne tirar essa semente não. Eu recebo ela dando muitos frutos aí dentro de você. Muitos frutos. As minhas considerações finais ao tema de hoje. Viva a fé. Não esconda. Não esconda, não pare de buscar a palavra da graça de Deus para a sua vida. Tenha coragem. Se lance em Deus. Assuma o seu amor a Deus e a sua palavra. Não esconda a sua fé.
São as minhas considerações finais para o tema de hoje. Não esconda a sua fé. Recebo você tendo uma semana abençoada, com serviço angelical, te recebo em saúde perfeita, com livramento e proteção de anjos, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.